Em um mundo cada vez mais moldado por rivalidades geopolíticas e alianças em transformação, o aquecimento das relações entre China e Índia destaca-se como um desenvolvimento de grandes implicações. No centro disso está uma reunião de alto risco que ocorreu à margem da cúpula do BRICS em outubro de 2024, em Kazan, na Rússia. Lá, o presidente chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi sentaram-se frente a frente, e esse encontro sinalizou o desejo conjunto de conduzir os países a um novo capítulo de cooperação e, esperançosamente, maior estabilidade, apesar de um recente conflito de fronteira. Essa reunião marcou um ponto de virada entre os dois países. Durante anos, as relações entre os dois países asiáticos estiveram bastante tensas, especialmente desde o confronto na fronteira em 2020, que lançou uma longa sombra sobre o engajamento bilateral. Mas agora há uma mudança perceptível. A mensagem é clara. China e Índia, duas civilizações antigas e potências modernas por mérito próprio, estão mais uma vez explorando formas de coexistir pacificamente e, com sorte, de maneira produtiva. A guerra tarifária e as tensões comerciais em curso parecem servir como catalisadores para essa mudança de poder. No entanto, o degelo diplomático não aconteceu da noite para o dia. O retorno aos diálogos de alto nível e às reuniões entre os principais dirigentes sinaliza que a confiança está sendo reconstruída lentamente. Esse foi o primeiro passo. A recente visita do ministro das Relações Exteriores Wang Yi à Índia tornou-se uma peça crucial desse quebra-cabeça. Ela ocorre apenas algumas semanas antes da visita planejada do primeiro-ministro Modi à China, em 31 de agosto, para participar da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin. Esta será a primeira viagem do primeiro-ministro Modi à China em mais de 7 anos. Portanto, está claro que a visita de Wang Yi à Índia não é uma simples escala diplomática de rotina. Ele viajou à Índia a convite do Conselheiro de Segurança Nacional, Ajit Doval, que inclusive esteve na China em dezembro passado para conversas importantes sobre segurança. Essas conversas em andamento fazem parte de um mecanismo mais amplo que ambos os lados estabeleceram para manter conexões diplomáticas, especialmente à luz do território de fronteira disputado entre os dois países. Tendo passado por um período difícil em nosso relacionamento, Excelência, nossas duas nações agora buscam avançar. Isso exige uma abordagem franca e construtiva de ambas as partes. Nesse esforço, devemos ser guiados pelos 3 princípios mútuos: respeito mútuo, sensibilidade mútua e interesse mútuo. As diferenças não devem se tornar disputas, nem a competição deve se transformar em conflito. E sejamos honestos, ninguém realmente espera que séculos de rivalidade desapareçam com alguns apertos de mão. A nova dinâmica está ajudando ambos os países a lidar com suas diferenças de forma mais construtiva e também os ajuda a demonstrar certo grau de alinhamento em algumas questões-chave. Afinal, ambos os Estados são membros do bloco dos BRICS. Parece que o objetivo dessa nova mudança é evitar que as tensões fronteiriças prejudiquem o relacionamento mais amplo. E isso é, na minha opinião, algo que realmente dá esperança de que a abordagem diplomática prevalecerá. Espera-se que isso também aconteça na região como um todo, porque quando disputas de fronteira dominam as manchetes, a cooperação e o comércio e investimento estrangeiro direto, tecnologia, a altura ou os catos, e assim parece que Índia e China começaram a explorar o caminho de um diálogo regional mais amplo, à luz de tensões entre Índia e Estados e, claro, do atual distanciamento entre Estados Unidos e China em questões tão importantes como Taiwan e, evidentemente, as tensões comerciais. Dito isso, para duas nações vizinhas que abrigam mais de 1/3 da população mundial, a cooperação não é apenas ideal, é bastante essencial. Como os 2 países mais populosos do mundo e 2 das maiores economias emergentes, China e Índia têm tudo a ganhar com laços mais estreitos. Para os Estados Unidos, no entanto, isso representa um certo alerta, embora provavelmente poucos em Washington estejam prestando atenção.
arguably not many in Washington are paying attention. Their economic structures are not just Suas estruturas econômicas não são apenas competitivas, mas também complementares em áreas-chave. Ao focar nos pontos em comum, em vez de nas diferenças, os dois lados podem desbloquear um potencial tremendo, tanto para o desenvolvimento econômico quanto para a estabilidade regional em termos de segurança. As conversas recentes em Pequim entre Wang Yi e o ministro das Relações Exteriores da Índia, Jai Shankar, refletem esse otimismo crescente. Wang Yi enfatizou a necessidade de, aspas, mirar alto e pensar a longo prazo. Seu homólogo indiano, que é um diplomata realmente excepcional, respondeu à altura, comprometendo-se efetivamente com a disposição da Índia de trabalhar com a China não apenas para benefício mútuo, mas para o bem mais amplo de toda a região. Claro, isso é muita conversa diplomática, mas o ponto principal aqui é que agora há bastante alinhamento entre os dois países. E se continuar avançando dessa forma positiva, a região do Indo-Pacífico pode realmente se beneficiar de mais estabilidade e do fato de ambos os países manterem um diálogo. Não há necessidade de um terceiro ator aqui se os principais players regionais encontrarem um terreno comum. E vamos torcer para que o terceiro ator, que, claro, estou me referindo aos Estados Unidos, entenda o recado, embora isso seja bastante duvidoso. A boa notícia é que tanto a Índia quanto a China começaram a seguir nessa direção. Se você acompanha as notícias, pode perceber que até mesmo as trocas entre pessoas dos dois países estão voltando a acontecer. E houve uma mudança sutil na atitude de Nova Delhi em relação aos investimentos chineses. Embora algumas medidas ainda estejam aquém das expectativas, a intenção existe, e a intenção importa. A China tem abordado consistentemente seu relacionamento com a Índia com uma mentalidade estratégica e de longo prazo. Ela vê a relação bilateral não apenas como um assunto regional, mas como um componente da estabilidade global, o que de fato é. A Índia, por sua vez, precisa encontrar a China no meio do caminho, e parece estar seguindo por esse caminho. Isso significa respaldar gestos diplomáticos com ações concretas e não apenas reagir a pressões externas como ameaças comerciais de Washington. Porque se esse aquecimento nas relações for visto apenas como uma resposta impulsiva à agressão comercial americana, corre o risco de ser considerado temporário ou, pior, insincero. A mídia estatal chinesa, incluindo o China Daily, foi para a noção de que a melhora nas relações com a Índia é resultado das sanções dos Estados Unidos. De acordo com autoridades chinesas, o degelo nas relações entre China e Índia começou bem antes de os Estados Unidos imporem tarifas sobre produtos indianos. O encontro histórico entre Xi Jinping e Modi na cúpula do BRICS no ano passado foi o verdadeiro catalisador. E a pressão dos Estados Unidos vem aumentando. No final de julho, o presidente Trump anunciou uma tarifa abrangente de 25% sobre as importações indianas. Sua administração citou as altas tarifas indianas, obstáculos regulatórios e a crescente cooperação da Índia com a Rússia, especialmente por meio de acordos energéticos, como razões para essas novas tarifas. Essa penalidade, que foi, obviamente, um tipo de punição, entrou em vigor em 27 de agosto, juntamente com outra ordem executiva que impôs sanções adicionais devido à continuidade das compras de petróleo da Índia junto a Moscou. Mas, do ponto de vista da China, seu engajamento com a Índia não é sobre conter os Estados Unidos. Trata-se de construir um futuro estável na Ásia. Um futuro que não seja definido pelo atrito, mas sim pela cooperação. E, para mim, essa é a principal lição. Como duas grandes vozes do Sul global, China e Índia são componentes essenciais do emergente quadro global multipolar. E, juntas, podem defender uma ordem mundial que privilegie o diálogo em vez da dominação e o desenvolvimento em vez da divisão. Um diálogo onde o militarismo se torne coisa do passado. Agora, isso pode soar otimista demais, talvez, por enquanto, mas parece que Nova Delhi e Pequim podem estar caminhando nessa direção.
Um relacionamento estável e produtivo entre China e Índia pode impulsionar o crescimento em toda a Ásia, estabilizar a política regional e oferecer um contrapeso ao crescente unilateralismo e protecionismo. Isso também pode abrir novos caminhos em áreas como energia verde e infraestrutura. Quero saber o que você pensa sobre esse desenvolvimento recente. Adoraria ouvir sua opinião. Você acha que existe a possibilidade de China e Índia realmente melhorarem suas relações? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir. Lembre-se de curtir, se inscrever e compartilhar. Siga-me no Substack e no Patreon, os links estão abaixo. Vou adorar ver você por lá e nos vemos de novo aqui no canal amanhã. Aproveite o resto do seu dia. Cuide-se.